Esse livro, que são os epitáfios do New York Times, são epitáfios de pessoas notáveis, mas não tidas como conhecidas. Não são os Pablo Picasso. Uhum. Tem o epitáfio da mulher que inventou a soap opera. Essa mulher, ela inventou a novela de rádio. Uhum. Em 1936, se não me engano, ou 35, ela criou isso, tratava o marido como um ajudante e vendeu o patrocínio disso para a Colgate-Palmolive. Uhum. A Colgate que ficava em Colgate, em frente de Nova York. Daí, Colgate-Palmolive, a soap opera. Pois bem, em 1938, um grande profissional norte-americano, nova-iorquino, era principalmente um bem pago, era um engenheiro, porque estava muita coisa sendo construída. Um grande engenheiro, da pesada mesmo, o rei da cocada preta, ganhava em torno de $8.000 por ano, o que era um puta salário em 1938. A criadora da soap opera, nesse mesmo ano, com os patrocínios das novelas, chegou a ganhar $300 e poucos mil no ano. Minha nossa. A maior premiação que existe é cair na cultura popular. Essa sempre foi a minha busca. Leão de Ouro é detalhe. O que as pessoas estão falando. Agora, cair na cultura popular, transformar o consumidor em mídia. Essa é a questão. Quando você transforma o consumidor em mídia, ele é a mídia mais acreditável que existe, porque todo mundo sabe que ele está falando aquilo de graça. E vamos pensar o seguinte, nós tivemos mudanças tecnológicas, mas não tivemos tantas mudanças de sonhos, ambições e comportamentos. Ou seja, a rede social sempre existiu. Um grupo de senhoras italianas numa vila na Moca, comentando entre si que viram a vizinha, a filha da vizinha, agarrando o namorado às 3 da manhã, era uma rede social. Exato, o jornal do bairro, né? A gente apelidava essa senhora. O porteiro do prédio? Sabe muito, Só que isso tem outro jeito. Eu falo em palestra, vocês sabem o que é Instagram? Instagram, antigamente, as pessoas viajavam menos. Quando viajavam, tinha uns caras que tinham feito uma viagem, foram para a Europa, para os Estados Unidos, que eles convidavam os melhores amigos para um fondue em casa, com a projeção de slides da viagem. Pô, é maravilhoso. O Instagram é a projeção de slides sem o fondue. Perdemos o fondue. Verdade. Você não faz o mise-en-scène ali para, né, o rendezvous para mostrar o negócio. Então, o negócio é transformar o consumidor em mídia. Fazer as pessoas falarem. Quanto você quer durar. Na vida, você fazer sucesso 1, 3, 5 anos não é tão difícil. Difícil é durar para sempre. Difícil é virar história. Quantas histórias, hein? Caramba. E vamos falar da tecnologia agora no universo publicitário. Recentemente teve todo o bafafá da campanha da Volks da Elis. Resgataram a imagem dela e cantando, né? Mistura ali a própria música. Eu não imaginava a Elis cedendo essa música para, ainda mais para a Volkswagen num comercial. Mas aconteceu e gerou toda uma polêmica. Não posso falar que o buzz não aconteceu. Mas como você vê isso de resgatar, de usar essa tecnologia para isso? Quando cedeu, primeiro, quem cedeu foi o João Marcelo, que é filho da Elis. Foi a Maria Rita, que inclusive está no comercial. Ou seja, eles cederam de total acordo, eles são os proprietários. Houve um grande erro na divulgação dessa peça. Eu falei para o autor da peça, inclusive. Essa peça, você goste ou não goste dela, ela esteja ou não esteja bem feita, qual é a ideia?
a filha, que é uma cantora, cantando com a mãe. E essa é a ideia. Essa ideia foi um ser humano que teve. Na divulgação, eles burramente divulgaram que utilizaram a inteligência artificial. Quando a inteligência artificial foi um recurso tecnológico para materializar aquela ideia. Para promover o encontro, Simples então, não assim. tem nada de errado nisso. Mas ficou a discussão, a inteligência artificial, será que permitiriam? Virou uma bobagem. Eu vou dar um exemplo muito claro disso agora, com todos os méritos. O Paul McCartney, anos atrás, foi jantar com a Yoko Ono, que contou para ele que no final dos anos 70, o John Lennon, antes de morrer, né, tinha feito uma música e falou: Yoko, eu fiz uma música que, se os Beatles existissem ainda, seria uma música para os Beatles gravarem, para eu gravar. Exato. E deu uma fita para ela. Mas não existiam mais os Beatles. Ela contou para o Paul McCartney isso, há muito tempo atrás. Passados agora 50 anos, o Paul McCartney ligou para a Yoko e falou: Yoko, eu estou vivo, o Ringo está vivo. Me passa a fita para a gente, com tecnologia, limpar. Eu gravo a minha parte junto com o Ringo. A gente pega, a voz do John já está na fita. Pega trechos do George Harrison, que a gente coloca junto com a tecnologia. E com a inteligência artificial, a gente faz um videoclipe de nós 4 cantando. Ou seja, a inteligência artificial foi o recurso final. O que existe é a ideia de fazer isso. Então, vamos partir do princípio que o melhor dos mundos é o seguinte: a tecnologia tem que ser um maravilhoso ajudante da ideia. Legal. Como ferramenta, né? Como ferramenta, claro. O perigo que eu vejo nisso é porque, ainda mais eu acho que tocaram numa parte complexa, que é a parte do ambiente artístico. E que tem muita resistência sempre com tecnologias, que vai tirar empregos e coisas do tipo. Só que uma outra verdade já houve um tempo em que você conseguia criar uma carreira artística pelo seu talento do zero, meio que fazendo uma trilha tradicional. Igual a gente falou de prêmios, hoje em dia tem uma indústria muito formada, que na verdade a indústria vai meio que escolhendo timbres e colocando quem que joga o jogo. Então, existe uma preocupação em que, se isso evolui demais, a parte mais complexa de lidar sempre é o humano. Então, se a indústria estiver muito forte e ver que o humano é um problema, eles vão criar um artista que não é humano, porque aí ele não fala nada que vai comprometer a marca. Vai acontecer, mas isso não significa que vai criar o melhor artista. Exatamente, também acho. Isso está acontecendo em muitas áreas. Por exemplo, na área de gastronomia, os prêmios se multiplicaram loucamente. Você tinha assim, as estrelas Michelin e mais. Hoje você tem assim 50 melhores restaurantes do mundo, 50 melhores do Brasil, 50 melhores da França. De São Paulo, da Zona Leste. Da Moca. Interessante. Faz parte. Esse mundo. Nesse dos Beatles eu não sei. Eu penso um pouco. Se a música não foi gravada lá atrás, por que foi descartada? Por que não foi completa? Não sei se hoje ela teria o mesmo movimento e a intenção dos artistas na época. Me criou-se uma preocupação. Não, é uma música de John Lennon e Paul McCartney. Mas o Lennon não quis fazer naquela época. Não teve esse intuito de juntar e fazer, mesmo com os Beatles terminados, né? Mais ou menos, Marião. Não, ele basicamente não existia Beatles. Não existia os Beatles para colocar, mas ficou boa ali, ó. Eu ouvi, tô tentando depurar, ainda sou mais das antigas dos Beatles ali, mas